Glória a Deus. O Senhor nos deu um domingo abençoado, um domingo cheio da graça de Deus. E agora, esse momento da palavra do Senhor, queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, falando sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. Mateus 26. Estou vendo aqui a irmã Maria Ferreira. Deus abençoe a irmã Maria Ferreira. Para sua neta também, Deus abençoe. Família. Fico feliz de estar vendo a irmã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês encontraram Mateus 26? Encontraram a última Páscoa? Versículo 17 e diante. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe, o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondeu Judas, o que traiu, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, que aquele dia em que eu o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o monte das Oliveiras. Eu quero falar para vocês hoje a ceia do Senhor. Eminentemente o lugar onde se unem a igreja militante, que é do dia a dia, aquele que batalha, aquela que está guerreando contra as batalhas espirituais, as batalhas também físicas, e a igreja triunfante, é a igreja que vai estar nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu trago isso e falamos sobre a memória do amor de Cristo, nos leva a nos trazer uma renovação de nossas esperanças, trazer uma renovação, um fortalecimento, como cooperadoras do Senhor na construção desse reino de Deus. É interessante, quando a ceia, eu entendo que ela é uma expansão de um ato de sacrifício, de um ato de morte, de um ato de cruz, de um ato que alguém se entregou por mim, por você. E esse ato realizado no passado, para que os efeitos desse ato, os efeitos desse oferecer do Filho de Deus, tenha um poder presente na minha vida e na sua vida. No momento que eu entendo esse poder presente, eu posso dizer que ela representa os sofrimentos passados de Cristo, pelo qual Ele nos deixa aqui como um memorial para nós lembrarmos. Ele vai transmitir esse ato de Deus, esse poder presente. Ele vai transmitir os primeiros frutos desse sofrimento
em graça presente pelo que é um meio, com pessoas, com vidas, enfim. E vai nos dar uma segurança, vai nos assegurar a uma vitória vindoura, uma glória vindoura. Por isso que eu chamo de um penhor, né, infalível. Então eu considero esse momento nosso aqui, essa comunhão, essa congregação, esse ato de estarmos se reunindo, como algo muito mais além do que só lembrar da morte do Senhor. Me leva a crer dessa extensão, desse ato realizado no passado, que hoje me faz um efeito muito grande na minha vida, de transformação, de poder de Deus presente em cada um de nós. É nesse momento, nessa palavra introdutória, que eu quero levar a vocês algumas razões, alguns momentos que não somente de recordação de algo do passado. Aqui a gente vê nessa história, Deus representa aí, né, o Pai, Deus, ele representa o sacrifício de Cristo na ceia. Aqui na ceia nós vamos ver o nascimento, nós vamos ver a morte e nós vamos ver a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então a fé nossa, que ela seja hoje despertada, que ela seja hoje executada por cada um de nós aqui, como uma ação presente de Deus. Você está aqui em memória de uma morte, mas que essa morte ela não te traga somente aquele momento de sacrifício, de dor, de sofrimento, de ver ele machucado lá na cruz, de ver ele todo perfurado, as marcas dos cortes, dos açoites. Não quero levar você a essa dimensão, a esse sofrimento da pessoa de Cristo na cruz do Calvário, mas eu quero levar vocês a pensar comigo agora no momento de algo visível, algo que você possa contemplar esse Jesus de uma forma bem clara, nos méritos de Cristo, estando disponível o completo, o perfeito e suficiente sacrifício para a satisfação de cada um de vocês diante das necessidades espirituais, das necessidades que você precisa alimentar essa fé salvadora. Você precisa alimentar essa fé de congregar, essa fé de estar na presença de Deus, essa fé de crer totalmente na sua vida. Tudo que você possa colocar de preocupação, de ansiedade, de agonia, de sofrimento, de dor, você possa crer dessa suficiência, que esse momento agora é o momento presente de Cristo, o que ressuscitou, que está vivo, ele está vivo aqui junto com a gente, para nos dar força, para nós continuarmos a caminhada da fé até chegarmos à vida eterna. Aleluia. Então era pela morte que ele desejava ser lembrado. A cruz do Calvário não é um mito, não é uma historinha, foi realidade. Pessoas viram, uma geração toda viu, descendências de pessoas viram aquele momento. E conforme o Evangelho de Mateus, aqui o cálice representava o sangue da aliança. Ele diz assim: o meu sangue da aliança, não é? Aí você vê que foi algo que foi derramado em favor de muitos, e ele completa aqui falando que era para perdão de pecados. No versículo 28, ele fala: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E quando eu olho essa aliança que o Senhor fez, essa declaração verdadeira, maravilhosa do próprio Cristo, naquele momento de preparação, e através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria, o Pai Celestial, ele estabeleceria esta nova aliança, cuja a maior das promessas dele foi
perdão dos pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34 diz assim: estando chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrareis mais dos seus pecados. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa e ela se cumpre. O que nós estamos vivendo hoje foi algo que foi falado há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Vamos colocar uns 3000 anos atrás, com as histórias dos profetas. E quando a gente olha o que o Senhor falou através do profeta Jeremias, a gente vê aqui que a partir dele, o homem tem um lugar em Deus agora. A partir desse momento, dessa nova aliança, o homem agora parte para essa existência do lado espiritual, de ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus. O que vocês estão fazendo aqui todas as quarta-feiras, aos sábados e aos domingos, vocês estão colocando em prática um relacionamento de aproximação do Senhor. Quando você vem para a casa de Deus, você tira todo o seu tempo. Você está tirando todo o tempo que você poderia estar em casa assistindo, está no cinema, está no shopping, está numa pizzaria, com a família, e você tira esse tempo. Não, vou ficar na casa do Senhor. 2 horas na casa do Senhor. Essas 2 horas na casa do Senhor, você está estreitando o seu relacionamento com Deus. E quando você vive esse relacionamento com Deus, eu vejo aqui que o Senhor, ele cumpriu o seu propósito através do Filho Jesus Cristo em resgatar o mundo. E quando se cumpre-se a sua palavra, eu vou ver aqui que é mais a aflição dos que estiveram sofrendo, que vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon, de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 2. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre as clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Quando vejo essas palavras desses profetas falando desse cumprimento que hoje nós estamos vivendo, que é estar diante da mesa do Senhor, diante de uma morte de cruz, uma morte que morreu por mim, por você, se colocou no seu lugar. Eu vejo os profetas se referindo a algo tão muito mais além daquilo que nós poderíamos imaginar hoje na vivência. Eles poderiam estar sendo usados por Deus, mas quem está vivendo somos nós hoje aqui. Eles falaram naquele tempo, mas se cumpriu hoje a palavra do Senhor para essa geração. E por isso Deus, aqui fala assim, olha, por isso Deus nos deixará até o tempo que der a luz aquela que há de dar a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do seu Deus, o Senhor. Aí Miqueias capítulo 5, versículo 1 ao 3, a gente vai ver aqui um viver de segurança, né? É quando se diz aquela passagem, né? Os seus viverão em segurança.
né? Porque ele será exaltado até os confins da terra. Aí aqui fala assim, sobre o próprio Senhor nos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e a chamará Deus conosco. Está em no caso aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14. E quando nós entramos na profundidade de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, fala-se que não se apartará o cetro de Judá, nem um bastão de comando entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, e a quem deve obediência os povos, até chegar nesse momento que nós estamos lendo através de Mateus, mas antes no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 29 ao 32, vai dizer para nós o seguinte: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Ele continua falando aqui no versículo 32: uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que eu li tudo isso aqui? Eu li para vocês o que eles viveram na época como algo de promessa lá na frente. Eu li para vocês como algo que eles viveram ouvindo que aconteceria isso. Isso aconteceu e hoje eu e você estamos usufruindo da palavra de Deus cumprida, da promessa de Deus cumprida. Você não está sentadinho aí porque virou uma rotina esse dia. Você não está sentadinho aí porque você vem no domingo, o quarto domingo já é um calendário já marcado para a igreja se encontrar para tomar ceia. Não. Você está reunido aí porque Deus prometeu e Ele cumpriu a sua palavra. Aleluia. Você está aqui nessa noite porque alguém falou para os profetas que isso tudo iria acontecer. Por isso que eu estou falando de uma igreja que está vivendo isso, que está usufruindo da crucificação. Aí quando eu entro no pão, Deuteronômio 16, versículo 3, porque o pão representa o corpo de Cristo. Porque havia uma palavra lá atrás dizendo assim: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Aí você olha para o pão e você pensa somente no corpo de Cristo, mas muito mais além do que isso. Quando eles estão recebendo essa palavra, eles estão sendo preparados para um dia ver esse pão vivo que desceu do céu. João fala: o pão vivo desceu do céu. Aleluia. O pão vivo desceu do céu para oferecer o seu corpo para todos nós. Uma palavra que na Páscoa judaica, o pão sem fermento significava o sofrimento dos filhos de Israel. Por isso chamado o pão da aflição. Nós estamos aqui com pão recheado, cheio de, para quem gosta, o pão lá com os recheios, com doce, leite, com creme, outros mais para o lado do salgado, que é o queijo, a presuntada, a mortandela, o pãozinho na chapa, que gostoso, né? Pãozinho na chapa, a manteiguinha, que tudo quentinho, você vai comer. Não, eu estou falando para vocês de um pão de aflição. Jesus, ele considera a si mesmo como Cordeiro Pascal. Ele oferece em sacrifício para a libertação de todos os homens da face da terra, de toda a humanidade. O Senhor se oferece como esse pão vivo que desceu do céu, esse pão de aflição, que ele se tornaria por causa do meu pecado e do seu pecado. Olha aí a situação, a profundidade. O pão significaria muito mais
do que nós podemos imaginar. Ele embaladinho ali, ó, bonitinho, que é físico, a gente pode pegar e comer ele. Agora, quando eu estou falando para vocês que Jesus ele se considera o Cordeiro Pascal, eu estou falando para vocês assim, ó, significa o que para nós? O Cristo, que foi moído por transgressões e que por suas pisaduras fomos sarados. É a comunhão no partir do pão, é diante da sua participação hoje aqui, dos filhos que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Fala para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Fala para ele: você foi alcançado por esse sacrifício. Aleluia. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Você foi alcançado. Você tem aqui a alegria de estar na presença do Senhor, porque esse sacrifício aconteceu. Isaías 53, versículo 4 nos diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 fala: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pão da aflição, o Senhor se refere para ele como o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! 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 Vai sentindo a glória de Deus aí, o poder de Deus diante desse sacrifício. Diante desse sacrifício que muitos de nós não levamos a sério na nossa vida cristã. E diante do sacrifício que eu estou mostrando para vocês sobre o pão, que produz cura, que produz perdão, pois é o fim das nossas aflições, você vai dizer assim para mim e perguntar: mas eu continuo na aflição, eu continuo no sofrimento. Lógico, você está nessa terra, e nessa terra o Senhor não escondeu de nós que nós não teríamos mais aflições. O Senhor fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Ele não escondeu isso de mim, de você, mas Ele nos garante algo. O Senhor está falando para nós: olha, esse pão, esse corpo produz cura, produz perdão. Ele vai realmente nos dar o fim dessa aflição. Aleluia. É da igreja que realmente vai ser a igreja da glória, a igreja dos céus. Aleluia. Que nós iremos alcançar, que nós iremos triunfar. É através desse Jesus que morreu na cruz do Calvário que nos dá essa força, essa alegria de prosseguirmos para o alto e entrar pelos portões celestiais, glorificando a Ele, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. O pão que produz cura e perdão, Ele está vivo, está aqui conosco. Aleluia! Aleluia! Está precisando de cura aí? Está precisando de cura? Ele está aqui. Está precisando de perdão? Ele está aqui. Aleluia. O Senhor te resgatou, meu irmão, te redimiu. O Senhor te deu força para você estar aqui hoje para glorificar o Senhor. Aleluia. Quando eu entro na parte também de falar sobre o cálice, eu entro aqui falando assim para vocês: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Aqui eu encontro, posso colocar 4 cálices. Primeiro cálice: eu vou tirar vocês da situação que vocês estão vivendo. O segundo cálice, eu vou resgatar vocês. E o último cálice: eu vos tomarei vocês vão se tornar meu povo. 4 cálices para resgatar o povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Resgatar o povo da escravidão para a redenção de Deus. O cálice da bênção do Senhor. Cálice da bênção do Senhor. O primeiro cálice vai nos mostrar a santificação.
O segundo cálice nos mostra o livramento e o juízo de Deus. Por isso que você encontra lá as pragas, você encontra lá o mar vermelho, guerras lá com alguns povos da terra. Você encontra um monte de aflição que o povo de Israel passou. Deus fazendo o livramento e aplicando o juízo. Havia a escravidão egípcia, havia a escravidão da Babilônia, os cativeiros, quantos cativeiros, persas, enfim. Então você vê o trabalhar de Deus dentro do livramento para mostrar para eles que Ele é o Senhor da vida deles. E quando eu olho o terceiro cálice, que me leva a entender a redenção, a salvação, e tomando esse pão, né, e havendo dado graças, a Bíblia fala, capítulo 22, versículo 19, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Vamos observar uma coisa, a minha Bíblia Sagrada está falando que o Senhor, aqui, a palavra abençoa. A Bíblia fala para mim aqui, que o pão, o Senhor, Ele vai distribuir para os discípulos ali, vai celebrar a Páscoa com os discípulos, e quando Ele pega o pão, a Bíblia fala que Ele, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, versículo 26 de Mateus, que eu li. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Para algumas Bíblias, e no original, Jesus toma o pão e Ele reparte. A Bíblia fala que Ele dá graças. Esse abençoar não é abençoar consagrando o pão, é abençoar dando graças a Deus, graças ao Pai pelo pão de cada dia. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Não é pegando esse pão e abençoando. Por quê? Porque havia já uma promessa dessa bênção já estabelecida do pão máximo, esse pão que era feito para a Páscoa. Nós temos lá em Deuteronômio. E quando a gente olha isso aqui, a gente vê aqui que a gente tem que observar que Ele não abençoa o pão, Ele dá graças a Deus pelo pão, aquele pão da festa da Páscoa. E Ele recita a bênção milenar, que em ação de graças pelo pão, e dizia assim, eles lá na festa deles, eles falavam: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz o pão brotar da terra. Aí ele deu e recitou a bênção milenar. Jesus está falando aqui que Ele está dando graças por esse pão, aquele momento de comer aquele pão junto com os discípulos. Não está ali, né, trazendo uma bênção especial sobre aquele alimento, mas Jesus está dando graças a Deus, o Pai, por esse momento tão rico e tão valoroso, que para eles era a visão da Páscoa, mas para Jesus Ele estava instituindo a Santa Ceia. Em seguida, Ele reparte, distribui aos seus discípulos. Aí Ele cita o que está escrito no versículo 19, da parte 6 do capítulo 22 de Lucas, que eu li para vocês aqui. E quando eu vejo isso aqui, essa velha aliança, o Senhor com a Páscoa, a velha aliança, e agora Jesus Cristo vivendo aquele momento da instituição da ceia para a nova aliança a todos nós. O quarto cálice, que eu quis falar um momento antes, mas o quarto cálice vai nos trazer algo de celebração. O povo na festa celebrava, regozijava, eles louvavam. E quando eles traziam esse louvor ao Senhor, porque a festa garantia isso para eles. A festa, depois de celebrar a ceia durante a Páscoa, Jesus e os discípulos entoaram um hino. Por isso que eu li para vocês aqui, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus agora, depois de celebrar, agora Ele vai cantar louvores, Ele vai adorar, Ele vai louvar, Ele vai cantar. E tudo indica que quando Ele sai, aí quando Ele está em seguida, depois eles vão para o Monte das Oliveiras,
né, a gente vai ver que esse cântico, quem busca, quem pesquisa, vai entender que esses cânticos eram os salmos 113 ao 118, constituía os salmos de Aliel, isto é, os salmos de louvor, recitados durante as grandes celebrações religiosas dos judeus. Na época, a Páscoa, os judeus costumavam cantar os salmos 113 e os 114, antes das refeições, e os salmos 115 ao salmo 118 eram cantados após a ceia. Portanto, Jesus e seus discípulos nesse momento, por ter entoado o salmo 117, pode ser que ele tenha entoado o salmo 117. Eu vou ler com vocês o salmo 117. Aleluia. Porque pergunta, e ao mesmo tempo ele responde com clareza, o salmista, falando no salmo 116, do versículo 12 ao versículo 13. Salmo 116 não, salmo 16, versículo 12 ao versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Há uma pergunta. O salmista indaga ao Senhor. E quando ele indaga ao Senhor, dentro desse versículo, ele mesmo dá a resposta para ele mesmo, né? Ele dá a resposta para ele dentro desse versículo. Ele diz assim, né? Deixa eu que eu coloquei aqui para a gente refletir junto. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O versículo é o Salmo 116, tá? É 116 mesmo. Versículo 12. Ele pergunta assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você responderia? O que eu responderia? Se eu perguntasse para vocês agora, sem essa resposta que ele vai dar aqui: que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu e você, pensando aí agora, só você pensando em Cristo, o que você iria responder para ele agora? Se ele perguntasse para você agora, nesse momento, ele perguntasse para você: o que você pode me dar de tudo que eu já te abençoei? Ao salmista, com a sabedoria dele, com a inteligência dele, ele fala assim: tomarei o cálice e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Ele responde do lado não físico, não natural, como a gente poderia estar respondendo aqui agora. Senhor, eu posso te oferecer a minha casa, minha chave está aqui no altar. Senhor, eu vou oferecer meu emprego, a minha empresa, está aqui, as chaves do teu altar. Senhor, para essas coisas, Senhor, os caras até ignoram a gente. Para não falar: filho, você está só pensando no coração material. Mas o salmista está falando assim, não está falando do cálice da aflição. Ele está falando do cálice da salvação. Quem foi que morreu na cruz do Calvário? Quem foi que mostrou esse amor tão grande para com Deus pela sua salvação? Ao salmista. Pensa comigo até agora. Reflete um pouquinho você aí, que está muita coisa sua sempre apressada na vida. Pensa comigo agora essa pergunta que o salmista faz para ele mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós vamos passar por outro mês. O mês de maio está indo embora, já foi. Vamos passar para o mês de junho. O que darei eu? Que darei eu ao Senhor? Tudo que o Senhor tem me proporcionado. Oh Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu durmo, acordo. O Senhor me dá segurança, proteção na madrugada, na noite. Me protege de acontecer alguma coisa na minha casa, na minha família. Acordo, Senhor, tenho pão de cada dia, me alimento, me faz bem, vou trabalhar, vou fazer minhas atividades, com a saúde, meu pouco de
debilitado porque eu já tenho algumas coisas no corpo, mas o Senhor me dá garantia de eu ir e voltar em paz, com segurança. Aleluia. Só mesmo falando assim: ei, que darei eu ao Senhor? E ele responde com algo espiritual, o cálice da salvação, que não foi nem ele que salvou, que não foi nem ele que morreu, que não foi nem ele que foi para a cruz do Calvário, nem foi ele que sacrificou-se pelos próprios pecados. E ele fala: o cálice da salvação. Quem revelou isso para o salmista? Como resposta, que existiria um cálice da salvação para a sua vida hoje, o cálice da salvação para a sua vida agora. O salmista fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Coisa grande e forte, porque a Bíblia vai nos garantir aqui que eles estão cantando agora nesse momento, eles estão louvando, porque eu estou falando para vocês sobre o quarto cálice, o cálice de louvor e o cálice da celebração. Jesus fez todo o preparo da Páscoa conforme a tradição, não saiu fora de nada, até os elementos ele pegou, e no momento de finalizar, a Bíblia fala que ele cantou, ele louvou um hino. Que coisa maravilhosa é saber que nós vamos ler um salmo, o 117. Aleluia. Eu queria ler esse salmo com vocês de pé. Aleluia. Vocês de pé, com a Bíblia aberta, no livro de Salmos 17. O salmista diz assim que ele tomou o cálice da salvação. E ele fala assim: ó, eu vou invocar o nome do Senhor. Agora, o Salmo 117. Vem comigo aí, o Salmo 117. Pode ser que Jesus cantou esse salmo com os seus discípulos. Pode ser que você vai ser impactado ao ler esse salmo. Alguma coisa pode acontecer com você ao ler esse salmo e diante da mesa do Senhor. Pode ser que caia um poder tremendo de Deus. Quem estiver ligado aqui, quem estiver muito aprofundado nessa passagem, na leitura, no lado espiritual, não no lado físico, material, mas no lado que você vai se ligar com ele agora aqui, com a morte e a ressurreição, o lado espiritual. Pode ser que você vai cantar e você vai ser transportado, transladado naquele momento que Jesus está com os discípulos. Aleluia. Sentado à mesa e adorando, cantando este louvor. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Vamos falar com isso, todos com uma só voz. Uma só voz. A sua Bíblia está com uma versão, a outra Bíblia está com uma versão. Vai mal, lá não está. A gente vai ter a versão para todo mundo ver, uma única, mas com esse salmo, você com a sua esposa, você com os seus filhos, você com a pessoa que está do seu lado aí, você vai pegar e vai ler junto com ela. Quando eu contar até 3. São 2 versículos, mas que Jesus louvou, adorou, no momento da ceia, no momento da preparação da sua morte, no momento da preparação de oferecer a Deus, aquele momento de falar: Senhor, eu vou entregar o meu espírito na cruz do Calvário, por essas pessoas que estão aqui, por eles estão aqui. E Jesus vai celebrar junto com eles a festa da Páscoa, e esse louvor vai dar a conclusão de instituição da ceia, porque logo em seguida Jesus sai para o Monte das Oliveiras. 1, 2, 3.
E a igreja que vai ser triunfante. Oh glórias, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Jesus está cantando agora, Jesus está cantando, louvai ao Senhor. Os discípulos estão ali, louvai ao Senhor. Todas as louvai ao Senhor, todos os povos. Aí Jesus está falando, porque a tua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai, louvai, louvai ao Senhor. Esse momento é um momento de alegria, um momento de celebração. Mas pastor, tem morte, tem choro, tem tristeza. Sim, sim. Isso é o pecado, a transgressão, as consequências, aleluia. Mas a ressurreição foi vista, a ressurreição é certa. Ele está agora ao lado de Deus, aleluia. Ouvindo você agora, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Ah, pastor, passei uma semana triste, abatida, ver muitas coisas que aconteceu. O Senhor está falando assim: ei, eu vou cantar, eu estou cantando, porque lá na frente eu vou tomar esse cálice da aflição, o pão da aflição, esse cálice que eu tenho que tomar, que esse cálice eu não posso passar. Eu vou lá para frente, lá na frente tem a cruz, me espera a cruz do Calvário, mas agora eu estou louvando ao Senhor, meu Pai Celestial. Quero celebrar, quero cultuar com alegria, aleluia. Ei, louve, porque o sacrifício já aconteceu, a cruz já aconteceu, já passamos pela cruz e hoje vamos ser triunfados por Deus, porque nós somos a igreja triunfante, a igreja que carrega os céus. Quem está nessa posição? Quem está, aleluia, aleluia, entendendo que você está na igreja, aleluia, mas você é uma igreja triunfante, aleluia, porque houve o sacrifício, já houve a morte, já houve a crucificação, o perdão dos seus pecados. Agora, irmão, vamos celebrar, vamos usufruir, porque Jesus ressuscitou, Ele está aqui vivo, aleluia, e colocou o seu Espírito Santo em nós, aleluia. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, celebre ao Senhor. O louvar não é só pegar um hinário e cantar, não. Louve, pode louvar com glória, pode louvar com aleluia, aleluia. É glória que sobe, é glória que desce, aleluia que sobe, aleluia que desce, aleluia. Oh glória, tudo se junta com os céus agora, porque o céu está glorificando ao Senhor, os céus estão agora adorando ao Senhor e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E para baixo, subindo lá campanés. Oh, aleluias, aleluias. Pastor, estou passando isso, passando aquilo. Pastor, estou triste com isso, triste com aquilo. Olha, aquele homem estava sendo preparado para a crucificação. Ele ali se revela para os discípulos. Daqui a pouco aconteceria o seu sacrifício, algumas horas depois. E a Bíblia fala que na preparação dele, na revelação da morte, falando que ele era o pão, que ele era o cálice, o pão da aflição, que era aquele momento que, quando recebe Moisés lá em Deuteronômio, Israel recebe aquela palavra, a instituição da Páscoa era aquele pão da aflição. O pão que eles passaram lá, amargos, tão difícil, com tanta coisa que aconteceu lá, as pragas, as coisas que aconteceram, aquele pão da aflição, da agonia, da escravidão. Jesus estava se revelando para eles ali tudo que os profetas falaram.
E ali Jesus agora está instituindo a ceia. E o cálice da bênção do Senhor. Aleluia. Porque ele bebeu o cálice da aflição, ele bebeu o cálice que ele ia nos resgatar, ele ia nos libertar. Ele recebe aquele cálice tão amargo, de dor, da iniquidade de todos nós, da transgressão. E o que marca nós, assim, a gente vê nas cenas e vê na história, é que quando ele está com sede, ele pede para beber a água, e coloca uma esponjinha lá de vinagre para ele. Aleluia. Mas ele é o cálice da nova aliança. Ali estava se tornando a nova aliança no sangue dele. Aleluia. Jesus está pedindo para você repetir agora, fechar os olhos agora, repetir. Que você não está bebendo aquele cálice da amargura da alma, a ponto dele esvaziar-se de si mesmo, chorar tanto, que as suas lágrimas, gotas de sangue, a Bíblia fala, ele soa gotas de sangue, naquele cálice que está depois do cântico, que ele vai beber um cálice cheio de ira, cheio de pecado. Ele vai se tornar maldição, para que nós pudéssemos ser abençoados, ser bênçãos. Esse cálice da bênção do Senhor, aleluia, ele tem poder para te curar agora. Tem poder para te curar agora. O cálice da bênção do Senhor tem o poder para te curar, para te perdoar. Aleluia. Aleluia. Irmão, você e eu recebemos o perdão de Deus. Aleluia. O cálice da bênção, sofrua dele aqui agora, nesse momento. Ei, para com isso, coisinha pequena dentro da igreja, para com isso, hein? Cristo passou por tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos beber do seu cálice, dessa nova aliança do teu sangue, que na cruz do Calvário nos garante a vida eterna. Aleluia, aleluias, aleluias. Quero convidar todos os obreiros aqui, os obreiros que vão estar ministrando a ceia junto comigo, servindo a ceia junto aqui. Vem aqui para frente agora. Você nesse momento vai fechar os seus olhos e refletir um pouquinho nessa palavra tão rica, essa palavra que foram ditas e cumpridas, e hoje nós estamos vivendo esse cumprimento. Aleluia. O pão da aflição, mas o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O cálice da ira, da maldição, do pecado, da transgressão, da iniquidade, é o cálice do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A nova aliança do teu sangue. Nós vamos suprir aqui uma nova aliança no sangue de Jesus.